Fala galera, tudo bem com vocês? Desculpa a demora em postar esse vídeo. Hoje eu trabalhei até mais tarde, foi até 8 horas da noite e só agora eu consegui parar para gravar esse vídeo para vocês, tá? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, já adianto que as questões da revisão vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá, olha só. Questão de número 1. Comente sobre a estrutura agrária brasileira. Antes de qualquer coisa, o que é estrutura agrária? Pessoal, estrutura agrária basicamente vai falar sobre como as terras de um país estão divididas. Beleza? Então, quando eu falo da estrutura agrária brasileira, eu tenho que lembrar que ela é extremamente concentrada. Extremamente concentrada, tá? Então, o processo de colonização do Brasil, ele já se dá de uma maneira muito concentrada. Vamos lembrar das capitanias hereditárias, que eram gigantescas extensões de terra, tá? Gigantescas assim mesmo, tipo Pernambuco na mão de uma única pessoa, tá? Então, gigantescas extensões de terra na mão de uma única pessoa. Tá? Então, o Brasil ele já nasce enquanto um país altamente concentrado. Tá? Então, comente sobre a estrutura agrária brasileira, você pode escrever assim, ó. As terras no Brasil são muito concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, vírgula, o que leva à pobreza, vírgula, fome, vírgula, emigração, campo, cidade. Ponto final. Tá bem? Essa resposta já está bem bacaninha. Pessoal, número 2. A relação entre o latifúndio e o agronegócio? Explique. Sim, há relação sim entre o latifúndio e o agronegócio. E qual a explicação para isso, galera? Olha só, o agronegócio, da forma como ele está posto hoje em dia, e como ele sempre foi, né, aqui no Brasil, ele necessita de cada vez mais e mais e mais e mais extensões de terra para que o dono da propriedade lucre cada vez mais. Então, o agronegócio, para se desenvolver, ele precisa de mais e mais e mais e mais e mais terras. Pessoal, qual o nome que nós damos para terras gigantescas? Latifúndio. Late vem de grande, não me lembro agora se do grego, do latim, enfim, fúndio é terra. É basicamente terra grande. Se o agronegócio precisa de grandes extensões de terra para desenvolver suas atividades, o agronegócio se dá sobre latifúndios. Basicamente isso. Então a explicação pode ser a seguinte: a resposta como um todo pode ser assim, ó. Sim, ponto, continuativo, do lado. O agronegócio, para se desenvolver, necessita de latifúndios, vírgula, existindo assim uma relação direta entre o latifúndio e o agronegócio. Ponto final. Tá bom? Questão de número 3. Explique a relação entre a modernização da agricultura e o desemprego no campo brasileiro. Pessoal, quando a gente fala de modernização no campo brasileiro, a gente está falando da década de 70, basicamente, com a Revolução Verde, chegada de um pacote de tecnologias. Tá? Essas tecnologias vão aumentar a produtividade, vão aumentar a velocidade da produção e o quanto que era produzido. Porém, vão aumentar o desemprego estrutural no campo. Por quê? Pessoal, é o que eu sempre digo, um trator faz o trabalho de 10 pessoas. Se você tem um trator, você não precisa contratar 10 pessoas. Essas 10 pessoas estão, portanto, desempregadas. Entenderam?
Então, qual é a modernização, qual é a relação entre a modernização da agricultura e o desemprego no campo brasileiro? Você pode escrever assim no seu caderno. Esta relação se dá a partir do momento em que a tecnologia substitui o trabalho humano no campo brasileiro, levando ao desemprego estrutural. Ponto final. Fechou, tá? Se tiver sido muito rápido, pausa, volta. Estão num vídeo, né? Questão de número 4. O que é a função social da Terra? Galera, a função social da Terra, basicamente, é a função que toda a Terra tem que desempenhar. Não basta a Terra ficar lá vazia, tendo um dono. Pela Constituição de 1988, toda propriedade tem que desenvolver a sua função social, ou seja, produzir para o povo brasileiro. De que adianta você ter terras gigantescas na mão de pouquíssimas pessoas, se essas pouquíssimas pessoas não produzem nada? A lógica é essa. De tal forma que, se as terras estão lá devolutas, vazias, sem produzirem nada, o governo brasileiro tem o direito garantido pela Constituição de 88 de retirar essas terras desses proprietários e dividir para quem realmente está precisando dessas terras, que são aqueles sem teto. Beleza? Aqueles sem terra. Show de bola? Então você pode escrever assim como resposta no seu caderno. É a função que toda a terra precisa desenvolver no Brasil, vírgula, produzindo produtos agropecuários para o atendimento das necessidades brasileiras. Ponto final. Tá bem? Questãozinha de número 5. Qual é a relação entre o café e a industrialização brasileira? Gente, olha só. O café, ele foi fundamental para que a indústria brasileira surgisse no início do século XX. Vamos lembrar, estava rolando em 1929 uma das maiores crises do capitalismo, o crash da Bolsa de Nova York. Dentro disso, os países que eram os maiores compradores dos produtos brasileiros não estavam interessados em comprar café. Durante uma crise econômica, os países estão preocupados em reerguer suas economias e não em comprar cafezinho, tá? Então, o que acontece? Os produtores de café, em conjunto com o governo brasileiro, que na época era chefiado pelo Getúlio Vargas, tá? Vão focar em pegar os seus lucros e reinvestir em quê? Em reinvestir na indústria, com o governo brasileiro colocando mais grana e os produtores de café colocando o restante, né? O que faltava, tá? E a partir disso foi dado o pontapé inicial para o processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Tá? Antes de 1930, você tinha surtos de industrialização, períodos em que aparecia uma indústria aqui, uma indústria ali, em outro estado, em outra região. Agora, um projeto nacional de desenvolvimento da indústria, isso é só com Vargas, isso é só na década de 30. Tá bem? Então, a resposta que você pode colocar para essa número 5 é a seguinte. Os lucros do café foram muito importantes para a construção da indústria brasileira, da indústria de base brasileira. Ponto final. Questãozinha de número 6. O que é reforma agrária? Pessoal, reforma agrária é basicamente você pegar aquelas grandes terras que estão nas mãos de pouquíssimas pessoas e distribuir para a maior parte da população brasileira que está sem terra. Isso é reforma agrária,
tá? Você pode colocar no seu caderno assim: reforma agrária é um processo que se dá a partir da divisão de grandes propriedades rurais para indivíduos sem terra. Ponto. Questão de número 7. Explique o que é substituição de importações e como eventos externos estimularam o desenrolar desse processo em território brasileiro. Pessoal, substituição de importações foi um processo que se deu no Brasil e se dá ainda, em certa forma, tá? Em momentos de grande crise, tá? Então, em momentos de desenvolvimento industrial, perdão. Perceba, quando o Brasil se encontrava em um período em que ele queria desenvolver a sua indústria, por exemplo, o que ele pensava? Cara, eu preciso proteger a minha indústria. Mas, professor, por que o Brasil queria proteger a sua indústria? Pelo seguinte, galera, se você está focando em desenvolver a sua indústria nacional, produzindo produtos, obviamente, como que você vai conseguir competir com a indústria de um país como a Inglaterra, que tem mais de 150 anos de história, mais de 200 anos de história? O produto inglês vai ter uma melhor qualidade de todas as formas possíveis e eles vão conseguir colocar um preço mais aceitável, mais baixo. Por quê? Porque são grandes empresas, tá? Nesse sentido, a substituição de importações é basicamente quando você deixa de importar certos produtos que anteriormente você importava para produzir esses produtos nacionalmente. E para proteger esses produtos que você está desenvolvendo nacionalmente, você enche os produtos externos de impostos. Beleza? Isso é substituição de importações. Agora, como que isso se aplica a eventos externos, né? Aqui no território brasileiro? O que aconteceu foi o seguinte, galera, olha só. Durante períodos como o crash da Bolsa de Nova York, a crise de 29, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma substituição de importações forçada. Por quê? Porque os países, principalmente europeus, que compravam os produtos brasileiros, estavam em guerra. Então, eles não iriam comprar os produtos brasileiros. Se eles não iriam comprar os produtos brasileiros, que eram basicamente café, cana-de-açúcar, ouro, o Brasil teve que criar uma substituição dessas importações. Por quê? Porque o Brasil ele vendia produtos muito simples, como café, e importava produtos mais complexos, produtos mais tecnológicos. Então o Brasil ele teve que fazer uma substituição de importações em alguns períodos, desenvolvendo esses produtos mais complexos internamente, durante os momentos em que os países europeus não podiam comprar os produtos brasileiros, seja porque estavam em guerra, seja porque estavam passando por uma crise econômica muito violenta. Tudo bem? Então você pode escrever assim no seu caderno: substituição de importações se dá quando um país passa a produzir internamente aqueles produtos que anteriormente ele importava. Ponto. Do lado, eventos externos como a crise de 29, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para o estímulo à substituição de importações no Brasil, uma vez que os principais compradores dos produtos brasileiros estavam envolvidos em questões econômicas que os impediam
de comprar aquilo que o Brasil ofertava, vírgula. Dessa forma, o Brasil se vê obrigado a produzir aquilo que anteriormente ele comprava dos países europeus. Tranquilo, gente? É isso. Questãozinha de número 7 foi. Vamos para a questãozinha de número 8. Explique a reestruturação do espaço industrial brasileiro. Pessoal, quando a gente fala de reestruturação do espaço industrial brasileiro, a gente está falando basicamente das indústrias saindo das principais regiões metropolitanas, dos principais centros urbanos e buscando regiões interioranas. Por que as indústrias estavam saindo das principais metrópoles brasileiras e indo para o interior do Brasil? Simplesmente porque ir para o interior do Brasil lhes ofertava maiores fatores locacionais, com mão de obra mais barata, um movimento sindical mais desarticulado, legislação ambiental mais frágil, isenção fiscal, basicamente não terem que pagar impostos durante um longo período. Tá? Então, o que é a reestruturação do espaço industrial brasileiro? Escreve aí no seu caderno. É a saída de grandes empresas das grandes capitais brasileiras, das grandes cidades brasileiras, vírgula, buscando o interior do Brasil, vírgula, focando em fatores locacionais. Essa é a questãozinha 8. 9. A cidade alternativa, 9 e última, tá? A cidade alternativa que melhor caracteriza o atual momento da atividade industrial no Brasil. A. Investimentos nacionais e predominância de empresas estatais? Desculpa, não. B. Investimentos estrangeiros e desconcentração industrial? Interessante. C. Instalação de indústrias em regiões densamente urbanizadas e concentração de mão de obra? Não, já vimos que as empresas não estão indo para regiões densamente urbanizadas, estão indo para o interior. D. Predomínio de fábricas tecnológicas de origem brasileira com evasão de capital externo. Galera, é letra B, tá? Letra B. Investimentos estrangeiros e desconcentração industrial. Tio, por que é letra B? Olha só. Desde a... Na verdade, isso que eu vou falar agora começa lá em JK, beleza? JK, por meio do seu plano de metas, 50 anos em 5, ele focava em quê? Em desenvolver o equivalente a 50 anos de industrialização no Brasil, só que em 5 anos. Para fazer esse movimento muito ambicioso, o que Juscelino Kubitschek, o JK, fez? Basicamente, ele abre o Brasil para as multinacionais e fala: multinacionais, venham para o Brasil. Gente, isso é muito bom porque muitas indústrias vão se instalar aqui, tá? Muitas marcas vão se instalar aqui, mas ao mesmo tempo isso vai levar à falência de empresas nacionais. Por quê? Novamente, se chega uma empresa de mais de 150 anos, mais de 100 anos, 50 anos que seja, tem um domínio de como produzir um produto, chega no seu país e começa a competir com a sua indústria que surgiu há 10 anos, 15 anos, 20 anos, cara, a sua indústria não tem condição de competir com essa indústria mais tradicional. O que acontece no Brasil? Falência de uma série de empresas. Tanto que o Brasil já teve montadora de carros. O Brasil já teve sua própria empresa montadora de carros. Só que ela veio à falência a partir do momento em que JK abre o mercado brasileiro para multinacionais. Então esse processo começa lá na década de 50 com JK. Só que é durante o governo do Fernando Collor de Mello, na década de 90, de 1990, que nós vamos ter uma abertura radical do mercado brasileiro. Collor vai falar assim: empresas multinacionais, venham para cá de qualquer jeito.
Então, ele tira uma série de impostos sobre produtos externos, ele tira uma série de impostos sobre o estabelecimento de empresas multinacionais em território brasileiro. Então, as empresas falam, cara, produzir no Brasil está muito barato, vamos para lá. E elas vêm. Só que quando elas vêm, elas quebram uma série de empresas brasileiras. Tá? Tanto que nós dizemos que é a década de 90, a década de Collor, que vai dar o checkmate, onde vai ter de fato a quebra da indústria brasileira. Hoje em dia, basicamente, quem investe em indústria no Brasil não é o Estado brasileiro. Quem investe em indústria no Brasil, basicamente, são empresas multinacionais. Se você vai numa zona franca de Manaus, o que você tem lá? Você tem uma Sony, que é japonesa. Quer dizer, a Sony saiu do Brasil, não sei se já voltou, tá? Você tem a Microsoft, que é a norte-americana. Você tem a Samsung, que é sul-coreana. Você tinha a Ford, que saiu do Brasil, que é a norte-americana. Então percebam, são empresas multinacionais, só que são externas. São empresas de outros países. Então, o que nós temos no Brasil quando pensamos em indústria? Basicamente, investimentos estrangeiros, porque o Brasil tem investido muito pouco em indústria de 90 para cá, tá? E uma desconcentração industrial absurda, porque essas pessoas, quando essas empresas vêm para cá, elas vão procurar regiões que ofereçam maiores fatores locacionais. E aonde nós temos maiores fatores locacionais? No interior do Brasil, longe dos grandes centros urbanos. Qual o nome que nós damos para esse processo? Desconcentração industrial. De boa? Então, por isso que só pode ser a letra B de bola nessa questãozinha de número 9. Tá, gente? Olha só, corrigimos toda a revisão. Estudem muito por esse vídeo, tá? Ele é importantérrimo. E é isso, gente. Confio em vocês, confiem em si mesmos, tá? A prova não tá difícil. E é isso. Beijo no coração de vocês. Fui.